Bom dia, Periscopers! Essa é mais uma transmissão do nosso Voe Mais Alto, nosso programa semanal e gratuito de coaching, que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã, através do aplicativo Periscope, que você pode baixar gratuitamente na lojinha do seu celular. Se você não gosta de jeito nenhum de baixar o aplicativo, você também pode assistir esse vídeo depois pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, você perde os comentários, perde os corações da galera, mas você também pode compartilhar essa live e dar o seu joinha aqui embaixo nessa live. Agora, quer dizer, nesse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, você não tá ao vivo. Agora, se você tá ao vivo, participando dessa comunidade calorosa que a gente tá formando aqui há mais de 1 ano e meio, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, então você pode comentar, falar comigo. Bom dia, Carol Messias! Tudo bem contigo? Mais tarde a gente vai se ver hoje. Que delícia! E você pode também tocar na tela várias e várias vezes. Bom dia, Rogério. Bom dia, Marcos. Bem-vindo. Bom dia, Aline. Nath Luz, seja bem-vinda. Toledo, bem-vindo. Dário, seja bem-vindo. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda de volta, viu? Bom dia pra galera que tá chegando aí. É tudo de grátis? Sim, aqui toda quarta-feira, 8h30 da manhã, é a hora que eu dedico meu tempo pra vocês integralmente. É a hora de a gente fazer coaching. Tudo é grátis. É isso aí, no Vasco. Não é uma maravilha? A gente tem 1 hora de coaching semanal, que é o mesmo tempo que você teria fazendo coaching comigo todo dia. Tudo bem, Carol? Já tô pronta, viu? Pro nosso dia, assim. Já tô pronta. Porque o dia, pra mim, como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito energizada. O dia, pra mim, começa cedo. O dia, pra mim, começa intenso. E tá sempre cheio de coisa na agenda pra fazer. Então, hoje eu tenho um café com essa maravilhosa dessa Carol Messias, que também é coach. E a gente vai conversar sobre coisas muito legais aí que estão rolando, né? Camila, bom dia, Camila. Camila, minha cliente. Terminou um processo de coaching recentemente. Bom dia, Marcos. Muito obrigada. Aí, arrasando, né, Camila? Espero que muitas coisas legais, inclusive essa técnica de hoje que é de comunicação, acho que você vai gostar muito, Camila. Já que você gostou da última, espero que você goste dessa também. Vai ser demais, né, Carol? Olha, eu tô preparando vários assuntos, quero saber tudo, aquele negócio de Humberto Maturana, não sei o que você vive postando aí nas redes sociais, tá bom? Quero saber tudo. Então, se você tá comigo no Periscope, Soraya Nutri, beijo, sua linda. Carlos, lindo. Olha, temos pessoas lindas hoje aqui. Tá curiosa, Camila? 5 passos, fica comigo. Então, vamos combinar o seguinte. Toda vez que você gostar do que eu tô falando, você toca na sua tela e me dá corações. E se você gostar mais ainda e achar que esse tema também pode ser útil, não só pra você, mas para outras pessoas, bom dia, mãe, tudo bem? Mas para outras pessoas que você gosta, bom dia, Soraya, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Mas também para outras pessoas que você gosta, compartilhe essa live com seus amigos. Ou quem sabe, compartilhe com seus inimigos, porque afinal de contas, a gente vai falar aqui de confronto. E se você brigou com alguém recentemente, pode compartilhar essa live com essa pessoa que eu garanto que vocês vão resolver isso. Esse impasse, vocês vão resolver isso aí. Então, pra você compartilhar no Periscope, toca aqui, ó, 3 pontinhos. Se você tá no ao vivo, toca nesses 3 pontinhos ou arrasta sua tela nas laterais ou de cima pra baixo. Vai em compartilhar. Copia esse link, joga no seu grupo de WhatsApp, manda para uma pessoa especial, ou melhor ainda, compartilha no seu Facebook, onde as pessoas que você mais conhece, mais convive, vai ver e vão ver e vão ter a oportunidade de compartilhar desse tema com você. Obrigada, galera, que tá convidando seguidores e que tá dando corações. Briguei com a minha namorada? Então a gente vai aprender hoje uma técnica que vai ajudar o Carlos lindo e vai ajudar quem mais estiver ou estiver predisposto a um confronto. E a gente vai falar de confronto. Olha, a gente vai pegar pesado hoje, hein? A gente vai pegar pesado, então estejam preparados, compartilhe essa live. Enquanto você compartilha, eu vou mostrar aqui a minha famosa plaquinha. Quem me acompanha há mais de 1 ano e meio no Periscope sabe que eu tenho uma plaquinha. Eu tenho uma plaquinha que diz pra você o meu e-mail, luciana@canvasconsultoria.com.br. Eu incentivo sempre você a fazer coaching, porque coaching transforma a sua vida. Coaching é muito impactante, só que coaching não é para todo mundo. Então, por isso que eu não falo o passo a passo para você marcar uma sessão aqui no
no nosso vídeo. Eu sempre falo para você me mandar um e-mail, luciana@canvasconsultoria.com.br. Por quê? Me manda um e-mail. Porque coaching não é para todo mundo. Coaching é muito transformador. Coaching é para quem quer mudar, melhorar. Coaching é muito impactante. Ele pode não ser para pessoas muito frágeis. Ele pode não ser para pessoas que estão eventualmente passando por alguma crise pessoal na área psicológica. Mas coaching é para pessoas funcionais. Coaching é para pessoas como eu e você, que funcionam bem, que pensam bem, que têm uma ocupação e que querem melhorar na vida, que sentem que têm o direito e o merecimento a uma vida melhor. E uma vida melhor a gente conquista com melhores resultados, né? Quando a gente fala que a gente quer ter uma vida melhor, a gente tá falando que a gente quer resultados melhores. E no coaching a gente tem claramente assim uma fórmula que não tem argumentos contra isso, não existem de fato. É algo realmente muito forte que olha, tem uma declaração de amor aí, Amanda, eu te amo. Olha que lindo, fico feliz, Amanda, hein? Estamos falando de amor aqui nessa live hoje, estamos falando de lindezas, é uma live de corações. Então vamos aproveitar essa vibe, dar corações aí, vamos participar dessa vibe de amor que tá rolando aqui nessa live hoje. Então é isso, até esqueci aqui, ó. Coaching é um negócio que tem a ver com resultados. E pra gente ter resultado na nossa vida, a gente precisa ter melhores ações. Porque todos os nossos resultados... Oi, Tarcísio, Bruna! Bem-vindo, Tarcísio! Quanto tempo, hein? Seja bem-vinda de volta. O Tarcísio sempre vai, mas ele sempre volta. Muito bem-vindo. Vamos falar de amor nessa live hoje. Dá dicas pra conquistar minha namorada? Aprende essa técnica, Carlos lindo. Aprende essa técnica. Você vai ver como ela vai gostar. Rafinha Ferrari, bom dia. Seja bem-vindo também. Bom, então, pra gente ter resultados melhores, a gente precisa ter ações melhores. Não tem jeito, gente. Não existe... Camila, beijos. Não tem, assim, sorte. Não tem isso, gente. Não tem isso. O que tem é você... ter uma ação que tem uma reação no mundo. Então você faz alguma coisa que produz resultados melhores. Todo dia você faz ações grandes e pequenas. Coaching é para quem quer voar mais alto. É isso, é para voar mais alto. O coaching faz você voar muito mais alto. Mas você tem que querer. Entende? É isso que a Carol tá falando. Tem que querer. Aline Show, seja bem-vinda na minha live. Uau, a gente tá numa vibe muito legal aqui mesmo hoje, hein? Só tem gente poderosa chegando aí. Eu que agradeço tudo que você entrega pra nós. Poxa, Tarcísio, que bela mensagem pra mim. Muito obrigada por você me dar esse feedback. Eu faço aqui, olha, o melhor de mim. Gratidão, Aline. Seja bem-vinda, querida. Eu dou aqui sempre o melhor de mim nessa quarta-feira, 8h30 da manhã, no nosso Voe Mais Alto, todas as quartas-feiras, há mais de 1 ano e meio nesse Periscope, nessa comunidade linda de corações, pra gente falar de como a sua ação importa no seu resultado. E a gente comete ações grandes, ações gigantes, como, sei lá, de repente você casar é uma grande ação, né? Falando de amor aqui, ó, tem que querer e comunicar, exato, comunicação é um recurso, né? Pra gente alcançar coisas que a gente quer. Então, por exemplo, casar é uma grande ação, ir pra um novo emprego é uma grande ação, sei lá, comprar uma casa é uma grande ação, ter um filho é uma grande ação, né? Mas a gente tem pequenas ações que a gente faz no dia a dia que colocam a gente nesse caminho. Oi, Lu! A Luana falou no Facebook que a Vini veio. Eu gosto de gente assim, que fala, que faz e faz, né, Lu? Bem-vinda! A Luana, seja bem-vinda, Luana. Então, tem ações que a gente toma todo dia, como, por exemplo, entrar na minha live às 8h30 da manhã na quarta-feira. É uma ação pequena, mas que promove um resultado na sua vida, sim ou não? Você lidar com uma pessoa através de relacionamento, investir nos relacionamentos com as pessoas, é uma boa ação, sim ou não? Olha lá, o Carlos tá sofrendo, fui na faculdade atrás dela. Ir na faculdade atrás dela é uma ação, sim ou não? As ações promovem resultados.
Fato é, se você foi na faculdade atrás dela, promove um resultado diferente do que se você não for na faculdade atrás dela. Eu não sei qual dos dois deu mais certo, mas fato é que você modifica o seu destino a cada vez que você toma uma atitude diferente. Então, você ir é uma atitude diferente de você não ir. Promove resultados diferentes. E comunicação é um recurso indispensável para a gente alcançar os resultados que a gente quer e para a gente promover ações com mais consciência e com mais inteligência, por que não? Trazer as pessoas para perto de nós. Porque quando nós falamos de relacionamento, a gente não está só falando do relacionamento amoroso. Quando a gente fala de confronto, a gente não fala só de confronto amoroso dentro da área do relacionamento amoroso com a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu marido, o seu peguete. Se bem que peguete não tem problema de relacionamento, eu acho, né? Acho que peguete é tranquilo, né? Só acho que marido... Olha o Edu chegando aí, bom dia, Edu, seja bem-vindo, querido. O que devo falar, o que devo fazer a hora que tiver com ela? Carlos, lindo, tô falando sério pra você. Fica comigo nesses 5 passos. Bom dia, Edu! O As do YouTube, segue o As do YouTube aí, gente. Como você fala, tudo excelente. Tudo excelente, né? Tudo excelente. Palavras de Edu, As do YouTube. Segue o As do YouTube aí que segue. Tá sempre com dicas incríveis pra gente aqui nesse Periscope. Até você, tudo excelente. Esse é seu, querido. Tudo excelente. Quando a gente segue o Edu, tudo fica excelente, não é? É isso aí. Pois é, e a gente não tá falando só de relacionamento amoroso, a gente tá falando de todo relacionamento com as pessoas. Toda vez que você fala com alguém, que você convive com alguém, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, no seu condomínio. Oxe, tô precisando, preciso de tudo excelente. Aqui é tudo excelente. Só tem gente excelente nessa live hoje. Corações excelentes. Corações roxinhos. De quem são? São do Edu, esses corações roxinhos. Olha lá, eu falei, são corações excelentes. Lindos, olha lá. Agora temos amarelos e verdes. Toca na tela pra isso colorir aí pra gente. Porque a gente tá falando de relacionamento. Sim, Rogério. O meu canal do YouTube é o Canvas Consultoria e Coaching. Você pode se inscrever lá que sempre tem novidade pra você. E quando você tem uma comunicação engessada pelo cotidiano? Boa pergunta, Ruben Wolf, boa pergunta. Acontece que no dia a dia a gente se relaciona com um monte de gente. E a gente se relaciona com um monte de gente que a gente nem gosta. Outras pessoas que a gente gosta, mas por algum motivo a gente não consegue se entender com elas. E algumas pessoas que a gente não gosta e nem desgosta, que deve ser a maioria, mas que a gente é obrigado a conviver. Como, por exemplo, sei lá, os seus vizinhos no condomínio, as pessoas dentro do ônibus. A gente precisa ter uma boa relação com as pessoas se a gente quiser prosperar e conquistar as coisas que a gente quer, né? Enfim, as suas metas, sei lá o que você quer. Qualquer coisa que você quer, você precisa das pessoas para isso. E às vezes, não raro, as outras pessoas não querem o mesmo que a gente. Muitas vezes a gente quer uma coisa, a pessoa quer outra coisa, enfim, acaba criando alguma briga, sim ou não? Uma briga é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Por isso eu tenho uma técnica aqui hoje, que é uma técnica pesada, é uma técnica que a gente vai ter que investir aqui bastante atenção. Eu vou precisar contar com vocês com bastante atenção nessa técnica de hoje, porque ela tem 5 passos. Mas ela não é uma técnica, é estranha, porque ela é uma técnica que depois que você aprende, você pega o jeito, ela se torna uma técnica muito simples. Ela se torna uma técnica simples porque ela é natural. Na verdade, ela é o que todos nós deveríamos fazer sempre que a gente conversa com alguém. Essa técnica é extremamente útil para todos os profissionais que lidam com pessoas. Seja no atendimento ao cliente, seja o vendedor, seja pessoas de RH que ouvem problemas, líderes, professores, médicos, quem mais? Todo mundo que lida com gente, terapeutas de toda natureza, obviamente. E você também que tem que lidar com gente no seu dia a dia. Todo mundo tem que lidar com gente, né? As pessoas estão por todos os lados. E isso tem que funcionar na sua vida para você conseguir as coisas. Acontece que, como nem sempre as pessoas querem o mesmo, não raro, né? Aliás, o maior problema acontece por isso. Os nutricionistas. Essa técnica é ótima para fazer intervenção, Soraya. É ótima para fazer intervenção. Acho que você vai ter muita utilidade. Essa técnica vai ter muita utilidade para você com seus pacientes como nutricionista. Para todos os terapeutas que estiverem aí, para todo mundo que lida com gente também. Ela é uma técnica simples, porém a gente precisa no começo até pegar o jeito, precisa
prestar bem atenção no passo a passo. Como toda técnica de passo a passo que eu passo aqui pra vocês, ela não é um conjunto de dicas. Ela é um passo a passo, ou seja, ela é um método. Ela precisa ser utilizada na ordem certa. As coisas estão num passo a passo, não por acaso. É porque você tem que subir um degrau depois do outro. Não dá muito para pular degrau com técnica de coaching, porque você pode pular uma etapa muito importante do seu raciocínio. E todas as técnicas de coaching, elas levam você, elas têm como objetivo conduzir você a um raciocínio estruturado. Por isso que ela tem passo a passo, porque é estruturado. É sempre baseado numa ferramenta de coaching. E elas têm sempre um objetivo claro. E para chegar a esse objetivo claro, a gente precisa do passo a passo, porque a gente tem um método. Por isso que a gente fala que no coaching a gente trabalha com metodologia cientificamente comprovada. Porque não são simplesmente um conjunto de dicas aleatórias. Não, a gente sabe que funciona porque foi testada e comprovada por diversos pesquisadores e cientistas de gente e coaches e vários. Neste caso desta técnica, ela é utilizada desde os anos 70 no Brasil, fora nem sei. Ela é uma técnica muito utilizada por todos os profissionais que usam falar com gente, não necessariamente só por coaches. Por isso eu acho que é uma técnica muito boa para você aprender. E essa técnica, ela vai além do que seria conflito. Ela não é uma técnica de gestão de conflitos. Ela é uma técnica de comunicação. Por que isso? Porque ela é uma técnica para você reagir a um confronto. Então vamos explicar o que é um conflito. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Vamos explicar o que é um conflito e o que é um confronto. São duas coisas diferentes e a gente, portanto, tem técnicas diferentes. O conflito acontece quando duas pessoas querem coisas diversas. Eu quero uma coisa, o outro quer outra coisa. Então, por exemplo, eu quero pizza de mussarela, a outra pessoa quer pizza de calabresa. Temos um conflito. Um conflito não é uma briga, necessariamente. Claro que pode virar, se você não tiver técnica para lidar com ela, né? Com o conflito. Um conflito é simplesmente duas pessoas com opiniões divergentes. Oi, Ale Lima! Bem-vinda, querida! Você que é linda, tô sempre curtindo todos os posts da Ale Lima, porque você tá sempre linda, sorrindo, sempre energizada. Então, um conflito é quando você tem duas opiniões diversas. Você tem um de direita e um de esquerda, existe um conflito. Você tem um que gosta do preto, outro que gosta do branco, existe um conflito. Um que gosta do verde, outro que gosta do amarelo, existe um conflito. Mas um conflito não é uma briga. Por isso um conflito, aliás, é uma coisa muito positiva. Porque se a gente não tivesse um conflito para lidar no nosso dia a dia, não seríamos necessários, né? Não seríamos úteis. Um conflito é algo muito positivo, já tivemos live aqui para falar disso. Portanto, hoje eu quero ir um passo além do conflito. Eu quero ir para o confronto. O confronto é quando não necessariamente existe um conflito, porque às vezes você é confrontado por alguém que você nem sabe ainda o que a pessoa vai falar. Você simplesmente percebe que vem bomba. Você simplesmente percebe que a pessoa vai vir quente em cima de você. Às vezes você sabe por quê, e às vezes você nem sabe por quê. E às vezes você julga que sabe e não sabe nada na verdade. Os conflitos nos fazem crescer. Os conflitos nos fazem crescer mesmo, Nath. Os conflitos fazem com que a gente se desenvolva. Porque imagina a gente vivendo numa sociedade onde tudo está perfeito. Onde tudo está maravilhoso. Onde até o ar que você respira é puro. E onde o clima está na temperatura ideal. Você não precisa se mexer, né? Você simplesmente pode ficar lá, simplesmente apreciando aquele momento. O que faz a gente crescer é a gente precisar usar a nossa criatividade, as nossas forças, as nossas habilidades para lidar com as situações. É isso que faz a gente crescer e se desenvolver. Cada vez que a gente... essa semana eu publiquei uma frase nas minhas redes sociais sobre ser forjado. Sobre a gente ser uma pedra que pode ser forjada, né? É que nem crescer dói, isso, Rogério. É como se a gente fosse o ferro de um machado, né? A lâmina de um machado. Então, toda vez que a gente toma uma pedrada, a gente fica mais... Confronto seria mais para competição? Vamos chegar lá. A gente fica mais afiado. Então, todas as vezes que a gente tá diante de algo que nos desafia, aquilo, na verdade, nos afia para nos tornar melhores, né? E a gente pode fazer isso. O conflito, ele é necessariamente isso. E nem sempre é ruim. Você viu esse post, Ale? Obrigada, querida.
o conflito ele não é ruim necessariamente. Ele é ruim quando você não administra. E aí ele pode se tornar ruim. Mas como eu disse, hoje eu tô trazendo uma técnica que é mais embaixo. É uma técnica que eu vou ter muito cuidado para trazer para vocês hoje. Assim como a da semana passada, eu pensei muito em trazer a da semana passada. Na semana passada, se você perdeu, pode pegar no meu YouTube, lá no Canvas Consultoria e Coaching. Na semana passada nós falamos de raiva. Como falar quando você tá com raiva. São 4 passos, tem que fazer na ordem, é método, é técnica. E é uma ferramenta que é infalível, mas é delicada, porque raiva é um sentimento delicado. Então a gente vai falar de confronto. Confronto é quando realmente existe uma briga. É quando alguém está te confrontando. É quando você se sente acuado. É quando alguém te coloca contra a parede. É quando alguém te faz uma pergunta difícil, que te deixa em situação difícil. É quando você está num conflito e você chega a brigar com essa pessoa. É quando você precisa lidar com alguma situação que já está ruim. Ou quando você percebe que essa pessoa vai vir quente em cima de você e que você nem sabe do que ela tá falando. Ou seja, é uma técnica bem power. Você pode usar também com seus clientes, quando você tiver, vamos supor que você tem um comércio. Seu cliente fala, ele vem pra você e fala, eu estou com um problema na minha mercadoria. E ele vem bravo, ele vem pra te confrontar. Então você pode também utilizar essa técnica. Tá comigo? Dá corações aí. Posso ir pra técnica? Posso ir pro passo número 1? Vocês estão prontos para receber essa técnica, que é reagindo a um confronto e dizendo o que deve ser dito? É quando você precisa dizer e tem que dizer diante do conflito. Podemos ir? O Eduardo falou que tudo bem. Posso ir? Vocês estão prontos. Essa é uma técnica que precisa do seu comprometimento. Porque ela é uma técnica desafiadora. Estou vendo vários corações. Corações significam sim, ok? A Lelima tá com a mãozinha levantada. 3 mãozinhas levantadas. Um coração significa sim. Eu vou então entender que vocês estão comprometidos com essa técnica até o final. São 5 passos. Pode fazer pergunta, eu vou respondendo aos poucos. A gente tem esse tempo aqui pra gente aprender como reagir a um confronto. E mesmo assim dizer o que tem que ser dito. Vamos lá? Então vamos lá, não venham dizer pra mim, mas isso é muito difícil. Não é não, anota os passos e eu vou dizer pra você, se você tiver um caderninho aí com você, anota. Porque quando chegar lá no passo 5, você vai precisar lembrar do que você fez nos 4 passos anteriores, ok? Já tô te dando essa dica de cara. Ou seja, você já tá entendendo que não tem como você pular nenhum passo. Você precisa de todos os passos. Então, fica comigo até o 5º passo. Vamos lá. Passo número 1. A primeira coisa que a gente precisa fazer diante de um confronto, e isso é tão desafiador que leva 3 passos só para você fazer isso, de cara você já precisa preparar esse terreno. Você precisa criar empatia com essa outra pessoa que tá vindo te confrontar. Então, o passo número 1. Anota aí. Passo número 1. Observar. Qual é o contexto da situação? Quais são os fatos? E nesse momento, você vai não avaliar e você não vai julgar. Sem julgamentos. Você vai apenas observar. Qual é o contexto da situação? Quais são os fatos? E quando eu pergunto quais são os fatos, eu elimino meu julgamento. Porque julgar é colocar as coisas numa casinha. É dizer, isso é feio, isso é bonito, isso é errado, isso é bom, isso é certo, isso não é. Eita, aí ficou, né, já pega. Eu falei que essa técnica é desafiadora. Vamos lá. Mas essa técnica é muito power, gente. Ela te coloca num nível acima das outras pessoas. Ela é incrível. Passo número 1, observar. No passo número 1, observar é apenas compreender os fatos. Quais são os fatos? O que está acontecendo no momento? Então eu vou observar, eu vou sentir o calor da situação. Eu vou observar o que está à minha volta. Qual é o momento que isso está acontecendo? Quais são os fatos? O que de fato está acontecendo? Tipo uma descrição. Obrigada, Carol. A Carol, ela tem as palavras certas. Por isso que eu amo. A Carol tem as palavras certas. A Carol é uma coach de palavras, né, Carol? Então, comunicação é a área da Carol, né, Carol? Observar é uma descrição do que está acontecendo. Porque quando você descreve, você traz os fatos.
sem avaliar e nem julgar. Pega o seu chip do julgamento, tira ele de lado um pouquinho. Fala, eu não vou avaliar, eu não vou julgar, eu não vou dizer se isso é certo. Mentalmente, tá? Eu não vou pensar se isso é certo ou se isso é errado, eu não vou colocar um rótulo nisso. Eu não vou usar os meus preconceitos para julgar essa situação agora. Eu vou primeiro apenas observar. Eu vou abrir os meus 2 olhos e vou observar quais são os fatos, qual é o contexto, como é que eu vou descrever essa situação mentalmente para mim mesma. E veja que essa é uma conversa que seus botões acontecem numa fração de segundo, o seu cérebro faz isso com muita velocidade. E a velocidade do seu cérebro leva você ao julgamento que te coloca num piloto automático. Saia do piloto automático. Seja mais inteligente do que isso. Você consegue conduzir o teu computador aí, o teu cérebro sozinho. Sem piloto automático. Então sai do piloto automático, tira os seus preconceitos, tira os seus julgamentos. Bom dia, Vitor, bom trabalho para você. Tira os seus julgamentos de lado e observa. Rafael Pellegrini, seja bem-vindo na nossa live hoje. Hoje tá uma live poderosíssima, hein? Uau! Eu adoro o pessoal, né, da manhã, assim. Amanhã a gente já pega a pessoa logo cedo. E aí, feito isso, com o passo número 1, que é observar os fatos sem julgar e nem avaliar, você pode ir para o passo número 2. Show, Soraya. Por exemplo, Soraya chega lá no consultório, alguém vai te confrontar. Bom dia, Rafael. Alguém vai te consultar. Nosso piloto é meio arcaico. É isso, Rogério. Falamos muito disso na live passada. Se você precisa de alguma explicação adicional sobre isso, sobre o funcionamento do seu cérebro no piloto automático, assiste a live passada. Como eu falei disso muito recentemente, eu nem vou me alongar aqui. Mas seria muito importante explicar isso nesse momento. Então, se você perdeu, pega a live passada também. Depois que a gente terminar essa, você assiste o vídeo anterior. Né? A Soraya, por exemplo, deve enfrentar isso como nutricionista no consultório. Lá, pessoas show, aqui tá só show, tudo excelente, né? Bom, e aí, a Soraya no consultório dela deve enfrentar isso. Muita gente deve chegar com uma postura já de confronto. Olha, aquilo que você me passou não funcionou, por exemplo. Já é uma situação de confronto. Então, o que a Soraya nutricionista vai fazer? Ela vai observar quais são os fatos, né? Vai entender o que não funcionou, né? Do que nós estamos falando, exatamente. Essa é a primeira, do que nós estamos falando. Para eu entender a descrição dos fatos, eu preciso entender do que está sendo, o que está sendo dito aqui. Porque geralmente quando a gente é confrontado de cara, a gente é pego meio de surpresa. Mesmo quando a gente sabe que ali existe um conflito, a gente precisa primeiro se posicionar. Opa, o que aconteceu? Né? Então, o observar, ele serve para você acalmar e clarear. Acalma e clareia. O que aconteceu? Quais são os fatos? Aí a Soraya vai receber o paciente dela lá no consultório e vai falar, ok, quais são os fatos? Né? O que aconteceu? Ou qual é o contexto da situação? Né? O que aconteceu? E vai observar. A cliente, a paciente dela, vai observar o cenário, vai descrever os fatos sem julgar e nem avaliar. Feito isso, você pode ir para o passo número 2. Passo número 2, anote. Ouvir. Poxa, Luciana, mas não bastou observar? Observar já não é ouvir? Não. Ouvir aqui, não é ouvir o som do ambiente, ouvir buzina, não. Não é só isso. É um pouco mais. Ouvir é entender qual é o sentimento do outro. Ouvir ativamente é buscar internamente com seus botõezinhos aquele seu computador eficiente que você tem aqui, ó, que tagarela muito aí dentro, que é muito rápido. Você precisa, a pergunta, se colocar no lugar do outro. É isso que nós estamos fazendo, Lu, mas isso nós estamos fazendo em 3 passos. Observar já é parte da empatia. Ouvir é a segunda parte da empatia. Que ouvir não é o mesmo que observar. Observar é, o que está acontecendo? E ouvir é, ok, o que esta pessoa está sentindo. O ouvir é um nível além do observar. É um passo mais fundo. E aí eu tenho uma pergunta interna com o meu tagarela interno aqui. A pergunta que eu preciso responder internamente é o que o outro está sentindo. Então eu fico ouvindo o outro até compreender qual é o sentimento dele. Certo? Fácil ou difícil? Vocês estão comigo? Dá corações aí. Isso aí. Dá corações aí pra mim, porque esta área do ouvir é uma área... Gente, olha, imagina, eu já fiz live só sobre ouvir. Só sobre ouvir eu já fiz live aqui. Não dá pra gente não falar disso. Ouvir ativamente.
Quando a gente fala em ouvir ativamente, a gente pode resumir em uma única pergunta. Quais são os sentimentos do outro? O que o outro tá sentindo nesse momento? Porque, poxa, se ele tá me confrontando, é porque existe um fato que eu olhei lá no observar, tá? É um fato com problema. Eu preciso observar. 2, eu preciso ouvir. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Com certeza, esta pessoa está com alguns sentimentos não muito positivos. Ela deve estar sofrendo de algum modo com algum problema causado pelos fatos do observar lá, do fato 1. E aí, eu vou ouvir ativamente o quanto for necessário até eu responder pra mim. Ele pode estar acuado. Geralmente, quem tá acuado é quem é confrontado. É quem tá usando a técnica. Essa técnica, ela é muito eficiente para quem está acuado. O outro, se ele tá acuado, é porque ele foi confrontado. O outro está me acusando de algo, ou o outro está buscando falar duro comigo, entende? Porque, lembra, aqui não é apenas um conflito, aqui é um confronto. Aqui é algo que realmente está pesado. Então, eu tô diante de uma situação que eu preciso reagir. Não dá pra não reagir, então eu vou reagir com técnica. Então, observar, 2, ouvir. Qual o sentimento do outro? E aí, finalizando e fechando aqui a empatia, como a Luana disse aí, se colocar no lugar do outro, finalizando a empatia não dá pra plantar semente em terreno que não tá preparado. Não posso sair falando. O que todo mundo faz? O que todo mundo faz é sair falando de cara. A pessoa vem te confrontar e você fala, mas não foi isso que eu falei, que não sei o quê. Então, pera. Entendeu? Não dá pra eu jogar semente, mesmo que eu tiver certo, não importa. Não dá pra jogar semente em terreno que não tá preparado. Então, o que a gente tá fazendo no passo 1 e no passo 2, e vai continuar fazendo no passo 3, é preparar o solo pra jogar semente. Peraí, deixa eu ver se esse solo tá pronto pra receber uma semente. Não adianta eu falar um monte de verdades que eu tenho, um monte de justiça, porque o outro tá errado e tal. Se eu não tô preparada, se a pessoa não tá preparada pra ouvir, vai entrar por aqui, vai sair por ali, vai... Entendeu? Aí sim, esse confronto vai virar uma briga mesmo. Então, o nosso objetivo aqui é cuidar disso. Doutora, com licença, onde posso assistir a outros vídeos seus? Anselmo Ávila, seja bem-vindo. Aqui no Periscope, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Esse é o nosso programa Voe Mais Alto. A gente fala toda quarta-feira, 8h30 da manhã sobre isso. E aí, se você perde e não quer pegar na repetição, você pode, fica disponível para você na repetição, mas você pode pegar no YouTube todos os anteriores Canvas Consultoria e Coaching. E o vídeo anterior, que foi sobre falar com raiva, se inscreve no canal, tá? Tem um botãozinho lá, inscrever, você se inscreve para você ser notificado toda vez que tem coisa nova lá, o YouTube te avisa. Então, a gente tá aqui falando de criar empatia com a pessoa primeiro. Então, se colocar no lugar do outro é isso. Peraí, deixa eu entender. Se eu fosse ela, o que eu estaria sentindo agora? Né? E é fácil fazer esse treinamento. Porque você fala assim, eu não entendo como ela pode estar com tanta raiva. Ok, se eu fosse ela, será que eu estaria com raiva? Entende? Muito obrigada, parabéns pela sua competência. Obrigada a você, Anselmo, por estar aqui hoje. Você que está buscando voar mais alto, você é maravilhoso por isso. E eu tô aqui para falar com você que quer voar mais alto, entende? Essa técnica aqui é muito poderosa. E se você quer pegar as anteriores, pega, principalmente a última, que foi o de falar com raiva. É parecida com essa, mas não é a mesma coisa. Porque uma coisa é quando eu tô com raiva, outra coisa é quando eu sou acuado por alguém que está me confrontando, né? São situações diferentes, portanto, técnicas diferentes. Elas são parecidas, porque é tudo falar com gente, né? É tudo comunicação, é tudo gente. Então, quando a gente fala com gente, existe um sentimento ali que tá... Se é um confronto, né? Existe um sentimento ali que tá ruim, que tá errado. Muito obrigada, Anselmo. Pode me seguir aqui no Periscope também. O Periscope te avisa sempre que eu tô ao vivo também. É legal seguir por causa disso, porque a gente não perde, né? É isso. Então eu ouvi, buscando compreender internamente aqui com os meus botões qual é o sentimento do outro, o que o outro está sentindo. E para fechar esse ciclo da empatia, esse ciclo de preparar o solo para dizer o que eu tenho para dizer, porque lembra, essa técnica... E quando você tem tanta empatia, o medo de magoar que acaba não sabendo mais dizer não. Já tivemos live sobre isso também. Na verdade, a empatia não tem nada a ver com o medo de magoar.
A gente sente medo de magoar quando a gente se coloca no lugar do outro. Quem tem muita capacidade de ter empatia é até automático fazer isso. Você sofre porque você sente a dor do outro, né? A empatia, só pra gente abrir um parênteses aqui, porque é legal falar disso. Empatia, ela tem alguns níveis de empatia. Digamos assim que a gente pode ter pelo menos 3 níveis de empatia. O primeiro nível de empatia é o ver que o outro tá ali, né? Eu sacar que ele tá ali, que ele tem uma necessidade. O segundo nível de empatia é eu me perguntar o que eu faria no lugar dele. E o terceiro nível de empatia, que é o nível onde a gente realmente pode dar o nome de empatia, é quando eu sinto o que ele sente. Cuidado para não confundir empatia com compaixão. Obrigada, eu disse que a Carol é a coach das palavras. Exato. Então vamos lá, vamos supor que eu tô vendo uma pessoa, vamos supor assim, um exemplo, eu gosto de usar esse exemplo quando eu vou explicar empatia. Vamos supor que está chovendo e eu estou vendo uma pessoa no ponto de ônibus. A pessoa tá lá tomando chuva no ponto de ônibus, ok? Uma situação normal. Todo mundo já viu alguém no ponto de ônibus, todo mundo já esteve no ponto de ônibus quando tava chovendo. Então todo mundo sabe como é estar no ponto de ônibus quando tá chovendo. Então vou usar esse exemplo. A empatia no nível 1. A empatia no nível 1 é eu olhar pro cara no ponto de ônibus e falar, putz, meu, coitado, tá chovendo, tá no ponto de ônibus. E beleza, eu segui minha vida, normal, não senti nada, entende? Eu reconheci que a pessoa tá lá. Isso já é legal, gente. Isso já é muito melhor do que passar reto, né? Porque afinal de contas eu sou humana, eu já estive no ponto de ônibus antes, eu já estive na chuva antes. E eu penso, puxa vida, eu já estive lá antes e ok. Que pena, coitado. Esse é o empatia no ponto nível 1. Nível superficial que a gente faz muitas vezes ao longo do nosso dia. Nível 2. É me perguntar assim, puxa vida, se eu tivesse no ponto de ônibus agora com essa chuva, como estaria me sentindo? E aí você talvez se lembre de alguma vez que você passou por isso. Puxa vida, teve um dia que eu cheguei atrasado no meu trabalho, tava chovendo, nossa, que merda, eu tava lá, ainda passou um carro e jogou água em cima de mim, tá? Isso é empatia no nível 2, que já é legal, porque você já criou uma conexão nesse momento. Se você estiver conversando com a pessoa do ponto de ônibus, você já criou uma conexão, você já é um ser humano legal. Mas tem um nível além desse, que é o nível de sentir o que a pessoa está sentindo. Quando eu me transporto pro lugar do outro, e quem tem muita empatia faz isso muito automaticamente, faz isso muito bem. Quando eu me coloco no lugar do outro, de verdade mesmo, eu chego a sentir o frio que ele tá sentindo. Eu chego a sentir o meu pelo do braço arrepiando de frio, como se eu tivesse molhada pela chuva, sem estar sentindo nada, dentro do meu carro fechado, por exemplo. Eu chego a sentir esse frio. Você já sentiu isso? Quem perguntou da empatia aí? Fala comigo. Você já sentiu isso? É esse o nível de empatia que você tá acostumado a sentir? Sentir o frio que o outro tá sentindo só de olhar pra ele, mesmo estando quentinho? Isso é empatia no nível máximo. Isso é empatia no nível 3. Empatia no nível 3 leva muitas vezes a você confundir empatia com compaixão e dizer e pensar assim, poxa, se eu estou sentindo o que ele está sentindo, então eu não posso magoá-lo. Isso não é verdade. Porque a gente conduz uma pessoa para ela voar mais alto e para ela ser melhor do que ela é quando a gente ajuda essa pessoa a ir para um nível acima. E ir para um nível acima tira essa pessoa da zona de conforto. E crescer dói. Não tem como crescer sem dor. É natural do ser humano. Um feijão, quando ele rompe o invólucro e ele precisa virar uma árvore de feijões, ele sofre. Uma lagarta que vira borboleta sofre. A gente, quando a gente é criança e cresce, tem a dor na perna, dor nos ossos, porque tem a dor do crescimento. Um bebezinho recém-nascido, quando está formando seus órgãos internos, seu estômago, seu intestino, tem cólicas. Porque crescer dói. No pain, no gain. Matou a Paulo. É isso. Então, empatia não é compaixão. Compaixão é eu ter dó do outro e tal, me colocar e tal. Sofrer uma escolha. Marcusen, é verdade. E a gente precisa de técnica para não sofrer diante do sofrimento do outro quando a gente tem empatia. Porque empatia te coloca... Obrigada, professor Senilton, que tá seguindo aí. Dor é inevitável. É muito difícil a gente colocar isso numa caixinha. Dá pra evitar, não dá pra evitar, é escolhido, não é escolhido. Sentir pena é muito triste, e isso é um fato, Lu, obrigada.
O que importa é a gente lidar com isso, com técnica, para que a gente não simplesmente evite a dor, mas que a gente pense, poxa, se eu tô sentindo dor por isso, é porque está me incomodando. Se está me incomodando, é que não tá bom. Então, o que eu posso fazer para melhorar? É esse o raciocínio, tá? Sempre para bem, para melhor. Então, quando eu tô aqui, ó, vamos lembrar, tô diante, vou voltar pra técnica, fechei parênteses da empatia. Voltando pra técnica. Eu tô no passo 3, tô indo pro passo 3, que vai fechar esse círculo da empatia. Quando eu provoco essa empatia com o outro, eu estou preparando esse terreno para depositar minha sementinha ali, dizer o que eu tenho que dizer, fazer das situações difíceis lições para vitória. Parabéns, Lu, lindo isso, uma ótima crença, parabéns. E aí, eu já fiz o passo 1, que é observar qual o contexto da situação, quais são os fatos, sem julgar e nem avaliar. Eu já fiz o passo 2, que é ouvir qual é o sentimento do outro, como o outro está se sentindo, que é o ouvir ativamente. E para fechar esse ciclo da empatia e ainda não dizer o que eu tenho que dizer, ainda criar empatia com o outro, eu vou pro 3, que é investigar. Presta atenção nessa pergunta, qual é a necessidade que se está buscando atender? Live excelente, vou terminar de ver na reprise indo trabalhar. Nath, um beijo, querida, pra você. Obrigada por você ter vindo sempre. Obrigada por você estar aqui. Qual a necessidade que está se buscando atender? Presta atenção numa coisa. Todas as vezes que alguém está diante de um sentimento ruim, dor, tristeza, frustração, tá chateado, hashtag chateado. Toda vez que a pessoa tá hashtag chateado, existe uma necessidade que essa pessoa sente, que essa pessoa tem, que não está sendo atendida. Uma criança, quando chora e manifesta a sua tristeza porque não ganhou um presente, porque você não falou com ela, porque ela queria brincar, ela sente uma necessidade de atenção, ela sente uma necessidade de ser cuidada, ela sente uma necessidade de se expressar, ou ela sente uma necessidade de se divertir. Então, ela expressa isso. O que a pessoa tá querendo preencher com isso? O que ela tá querendo manter? Perfeito, Carol. É isso. Qual a necessidade dela? O que ela quer preencher com isso? Né? Qual é a lacuna que ela tem, que ela tá buscando? Porque toda vez que eu tô me sentindo com raiva, ou que eu tô tendo algum sentimento negativo, isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com como eu me sinto diante do que o outro está me dizendo, ou falando, fazendo. Qual é a minha necessidade nesse momento? Então, se eu estou sendo confrontada, obrigada, Carol, vai me ajudando aí que você acuste as palavras. Se eu estou sendo confrontada, e eu já fiz o passo 1, que eu já olhei os fatos, eu já fiz o passo 2 e já compreendi os sentimentos do outro, quando eu tenho um sentimento, eu posso perguntar qual é a necessidade que está se buscando atender. O sentimento me dá uma pista. Se a pessoa está triste, é uma necessidade de quê que está se buscando atender? Se a pessoa está com uma dor, qual é a necessidade que está se buscando atender? Se a pessoa é o meu cliente, está me confrontando, me dizendo isso não funcionou, qual é a necessidade que está se buscando atender? E olha, nesse momento, eu vou dar uma dica aqui, ó, super pulo do gato da coach. Nesse momento, quando a gente se pergunta qual a necessidade do outro que está se buscando atender, a gente tem a tendência a responder, bom dia, Rafael. A gente tem a tendência de responder isso sozinho, com o nosso próprio entendimento. E aí, quando você faz isso, você automaticamente começa a pensar em soluções. Empatia, então, não é uma característica natural da pessoa, mas algo a ser exercitado. Olha, perdi seu nome, Moplien. Carol, até mais tarde, sua linda. Empatia é uma característica que deveria ser natural. Todos nós temos a capacidade de fazer isso. Todos nós temos o chip da empatia implantado. Mas algumas pessoas exercitam isso e algumas não. Tudo que você exercita, você faz com mais facilidade. Tudo que você deixa encostado, acaba, pelo desuso, ficando enferrujado. Então, tem que treinar. Porque é mais fácil julgar. Exato, Lu. Então, era esse o pulo do gato que eu ia trazer aqui, ó. É muito mais fácil julgar. Piloto automático tá lá no meu cérebro funcionando o tempo todo. Meu sistema límbico bem grandão no meu cérebro aqui atrás. A maior parte do meu cérebro ocupado por isso. Então,
Então, automaticamente, eu jogo em alguma caixinha de algum pré-conceito, algum conceito, alguma definição de conceito sobre certo, errado, moral e imoral que eu tenho, bom ou mal que eu tenho dentro da minha caixinha lá dentro. Então, isso é julgar. E quando eu penso em qual necessidade que o outro está buscando atender, o que ele está querendo preencher com isso, automaticamente eu começo a pensar em soluções dentro da minha cabeça, eu começo a tentar resolver o problema da pessoa. Mas presta atenção, nesse momento, você não deve responder essa pergunta só internamente. Porque esse passo não é o passo do ouvir. Esse é o passo do investigar. Então, nesse momento, você vai perguntar à pessoa qual é a necessidade dela nesse momento. Você pode usar várias perguntas para isso. A Carol deu algumas sugestões muito legais aqui pra gente. O que ela tá buscando com isso? O que ela tá buscando preencher? O que ela tá buscando preencher? O que ela tá querendo com isso? Você pode perguntar pra pessoa nesse momento. Você deve perguntar. Porque se você não perguntar, você vai julgar com o seu próprio conhecimento. Você vai julgar com o seu próprio sentimento. E lembre-se, você está criando empatia com a pessoa, você está buscando entender o que o outro está sentindo. Então, se você tem dúvidas, e geralmente a gente não tem certeza sobre isso, a gente pergunta. Ok, você está me trazendo os fatos, mas o que você está... Qual a sua necessidade nesse momento? Pergunta assim. Qual a sua necessidade nesse momento? Né? E se você precisar, estão dando umas marteladas aí lá fora. Se você não pode julgar, então você precisa se certificar disso. E nesse momento, o pulo do gato é não pensar em nenhuma solução, apenas investigar. E feito isso, você conclui o momento da empatia, você criou a empatia com o outro e você vai para o próximo passo que a empatia permite você ir, que é criar a conexão. Uma comunicação ideal, e esse é o tema do nosso mês aqui na Canvas Consultoria, é comunicação. Uma comunicação ideal, ela tem que criar conexão com o outro. Então, a comunicação, ela tem duas pontas. Necessariamente, ela tem mais de uma ponta. Ela tem a ponta que emite a informação e a ponta que recebe a informação. Assim como um sinal da Globo que emite um canal de televisão, a Globo manda um sinal para sua antena e a sua antena capta o sinal. Então, para que a comunicação seja eficiente, a Globo melhora todo o seu equipamento de tecnologia para emitir o sinal da melhor forma. E é isso que um bom comunicador deve fazer. A gente deve melhorar a nossa emissão de comunicação para que o outro receba da melhor forma possível, mesmo se ele tiver uma antena ruim. Porque às vezes o outro tem uma antena ruim, entende? Às vezes o outro tem ruídos na comunicação dele, interna. E às vezes ele não escuta o que eu tô falando. Entende? Por isso que comunicação dá trabalho. Porque comunicação tem duas pontas. Eu preciso melhorar a minha forma de expressão, mas eu tenho também que facilitar a compreensão do outro. Então, é necessariamente uma via de mão dupla. Senão não tem comunicação. Senão você é um ermitão, vai viver na montanha. Entendeu? Pega uma montanha pra você viver no Tibete, sei lá, vai sentar lá em cima e ficar lá sozinho. É a única chance de você não trabalhar isso na sua vida. Fora isso, tem duas pontas. Sempre tem o outro lá, certo? Então, para isso, você precisa, para isso ser eficiente, para essa empatia que você criou servir para alguma coisa, além de você ficar sofrendo pela dor do outro, né? Porque a empatia parou aqui, você vai sofrer pela dor do outro e vai ficar os dois com problema. Ao invés de um com um problema, que era o cara que veio te trazer um problema, agora tem duas pessoas com um problema. E as duas pessoas estão sofrendo e não sabem o que fazer com ela. Você precisa avançar. Você precisa criar conexão com o outro. Criar conexão é quando eu me ligo ao outro, ok? Então eu me conecto com o outro. E nesse momento, o passo 4 é avaliar. Quando você vai avaliar, você vai olhar para si, finalmente. Poxa, se uma conversa tem duas pontas. Bom dia, Vicom! Vamos lá, isso aí. Se uma conversa tem duas pontas, eu acabei de dizer isso, e vai até o passo 3, eu só tô olhando pro outro, eu tô observando o outro, eu tô ouvindo o outro, eu tô investigando o outro, o que deveria ser o passo 4? Avaliar. O que eu estou sentindo agora? O outro já me disse os seus sentimentos, já me disse as suas necessidades, mas o que eu estou sentindo agora?
Porque controlar um confronto, reagir a um confronto, tem muito mais a ver com o que eu estou sentindo agora do que com o que a pessoa está me trazendo. Isso é inteligência emocional em ação. Isso é técnica de coaching aplicada na vida, vida prática. Vida para isso que serve, para você usar. Então, avaliar o que eu estou sentindo agora. Como eu estou me sentindo diante disso? E aí o seu pensamento, os seus botões, o seu computador interno, ele precisa completar a seguinte frase, tipo, preencha a lacuna. Diante disso, eu me sinto 3 pontos. Diante disso, eu me sinto frustrado. Diante disso, eu me sinto com raiva. Diante disso, eu me sinto amado. Diante disso, eu me sinto feliz. Diante disso, eu me sinto triste. Diante disso, eu me sinto #chateado. Ok? Como eu estou me sentindo? Então, eu vou avaliar internamente. Internamente, eu vou perguntar pra mim mesmo como eu tô me sentindo agora. Eu não vou perguntar pro outro, não. Como você acha que eu tô me sentindo agora? Não. Eu vou perguntar pra mim. Como eu estou me sentindo agora? Como eu estou me sentindo diante disso? Então, a minha frase interna tem que começar. Diante disso, eu me sinto tarararará. Eu me sinto tal coisa. E aí eu tô diante das minhas próprias necessidades, ok? E aí, só feito isso, a troca finalmente acontece. Lembra que a comunicação é uma via de mão dupla? Lembra que você criou empatia? Desculpa. Lembra que você criou empatia no passo 1, 2 e 3? Para preparar o seu solo para você jogar a semente. Lembra que você criou conexão com essa pessoa? Avaliando seus próprios sentimentos. Né? E agora você vai jogar a semente. Agora a troca finalmente acontece. É o solo e a semente. É a Globo e a sua televisão ligada na Globo. É a conexão. A troca finalmente acontece. A conexão máxima. Quando a troca finalmente acontece, é quando você vai concluir essa conversa. Porque um confronto é uma conversa que precisa ser observada, ouvida, investigada, avaliada e concluída. Ela precisa acabar, já que é um confronto. Porque se ela não termina, se alguém não põe um ponto final nesta conversa, ela vira uma briga. Para esse confronto acabar, não necessariamente a gente precisa resolver o problema que está ali. A gente precisa só atenuar o confronto imediatamente. Então imagina assim, ó, você é um consumidor insatisfeito, você vai na loja. O resultado do problema pode demorar 2 semanas para resolver, que sei lá, você conseguir trocar o produto que está com defeito, por exemplo. Mas o que precisa ser sanado imediatamente é o confronto. Você precisa ser atendido. Você precisa sentir a sua necessidade respeitada naquele momento e pronto. E você sabe que o problema talvez demore um pouco mais para se resolver, porque ninguém tem varinha de condão. Quer dizer, o Harry Potter tem. Né? A fada dos dentes tem. Mas você não deve ter. Porque senão você não ia estar aqui nessa live, certo? E eu também não tenho. Ninguém tem varinha de condão, tipos mágicos e tal. Então, a gente não tem, muitas vezes, uma solução imediata para o problema. E as pessoas se perdem aqui, tentando resolver o problema. Não é para resolver o problema. É para resolver o confronto primeiro. A hora que esse confronto não é mais um confronto, pronto, agora dá para resolver o problema. A gente não pode resolver o problema antes de o confronto ser sanado. É isso que as pessoas não entendem. Vocês querem resolver as coisas no meio do confronto e não dá. É uma coisa de cada vez. Como Jack faria, vamos por partes, ok? Então, por partes, a gente vai concluir. E pra gente concluir, a gente vai responder mentalmente. Como eu espero que essa conversa termine? Ou seja, qual é o meu objetivo com esta conversa, né? Então, se eu tô lidando com um cliente que tá insatisfeito, ou como eu espero que essa conversa termine, eu espero que o cliente se acalme e aguarde que as providências sejam tomadas. Se eu tô diante da minha namorada que briga comigo, brigando comigo, como eu espero que essa conversa termine? Eu espero que essa conversa termine bem, com nós dois resolvidos, numa boa. Se eu tô brigando com o meu funcionário, se o meu funcionário tá aqui me confrontando, dizendo que eu não estou sendo justo com ele, com essa ordem, porque essa ordem que eu estou dando é injusta, então como eu espero que essa conversa termine? Poxa, eu espero que essa conversa termine num consenso, percebe? Como se aproximar de uma pessoa que está resistente ao diálogo? Resistente ao diálogo. É assim, ó. Você pode usar essa mesma técnica, mas de forma ativa.
essa mesma técnica de forma ativa. Você vai entender porque eu vou entrar no passo 5. Ao invés de você... Porque aqui a gente tá falando de quando você é passivo na conversa. Ou seja, quando alguém começou a conversa como uma forma de confronto. Mas se você sabe que você vai começar uma conversa com alguém e que vai virar um confronto, você já pode usar essa técnica imediatamente. Virou um confronto, você usa a técnica, entende? É isso. Tem um passo anterior que é você ir falar com a pessoa, mas aí vai virar um conflito, aí vai virar um confronto, aí você usa e aplica a técnica. Tudo bem. É uma técnica que serve muito bem pra isso também. Só que ela precisa de uma inteligência anterior sua, ok? Então, passo 5, você vai entender. Passo 5. No passo 5, como você espera que essa conversa termine? Então, eu tô indo lá falar com uma pessoa que é resistente ao diálogo. Se eu tô sabendo que ela é resistente, você tá me dizendo isso, é porque provavelmente já existe algum problema acontecendo, né? Então, como eu espero que essa conversa termine? Eu não posso ir lá falar com a pessoa sem ter um objetivo claro pra mim, né? O que eu espero que essa conversa termine? Eu espero que essa conversa termine feliz? Eu espero que essa conversa termine numa reflexão, porque nem sempre eu tô indo lá pra pessoa ficar feliz. Às vezes eu tô indo lá pra ajudar a pessoa a refletir, né? Às vezes eu tô indo lá pra, sei lá, dar um conforto pra pessoa. Eu só espero que ela se sinta melhor. Eu não espero, às vezes, que o problema resolva. E, às vezes, se eu sou um líder e se eu tô diante de um problema a ser resolvido, eu espero que a gente entre num consenso e encontre uma solução. Perceba, existem vários objetivos diferentes que podem ser sanados aqui. Então, para concluir, eu vou usar os passos anteriores. Por isso que eu falei para você lá no começo. Você precisa ter esses passos, é o passo a passo, é o método, é a ordem, ter muito bem estabelecida e muito claras para você, tá? Então, vamos lá. Dentro do passo 5. Vamos lembrar os passos aqui, ó. Passo 1, observar qual é o contexto da situação, quais são os fatos, sem avaliar e nem julgar. Passo 2, ouvir. Ouvir ativamente qual é o sentimento do outro, como o outro está se sentindo. Passo 3, investigar qual a necessidade que está se buscando atender. E nesse momento não pensar em soluções, apenas investigar. Passo número 4, para criar conexão. Passo número 4, avaliar. Eu vou começar um pensamento interno dizendo, diante disso, eu me sinto. E aí eu vou responder internamente para mim, como eu me sinto diante disso. Eu vou avaliar os meus próprios sentimentos, julgamentos e pensamentos. E aí a troca finalmente acontece quando eu vou para o passo número 5, quando eu vou concluir. Então, passo 5, fale. No passo 5 é a hora que você vai dizer o que deve ser dito. Se eu tô diante de um confronto, possivelmente o que eu vou dizer é algo não fácil de se dizer. Então, eu vou seguir o passo a passo para não errar. Passo número 1, eu vou dizer sobre os fatos que eu observei. Fatos sem julgamento. Eu vou repetir os fatos. Eu vou descrever os fatos. E aí eu vou emendar aqui, vai ser uma frase emendada. Eu vou descrever os fatos. Eu vou falar os sentimentos que eu ouvi. A pessoa tá lá me falando sentimentos no passo 2, lembra? Eu vou falar sobre os sentimentos do outro, que eu ouvi, o que eu percebi, o que eu notei, o que a pessoa me disse. E eu vou dizer qual é a necessidade que eu identifiquei. Lá no passo 3, eu identifiquei uma necessidade. Em seguida, eu vou falar sobre como eu me sinto diante disso. Agora eu começo a me colocar na situação. E por fim, eu vou concluir com um pedido claro sobre o que você espera da pessoa. Ok? Ok? Porra, se você entendeu ok de cara, parabéns, você é um gênio da comunicação maravilhoso. Se você não entendeu, como talvez a maioria das pessoas, porque a gente tá colocando 5 passos em um aqui. O quinto passo, ele não é isolado, o quinto passo é a soma de todos eles juntos. O quinto passo é a hora que você vai dizer. No quarto passo, você avaliou os seus sentimentos. E agora você vai dizer o que você precisa dizer. Então, vamos usar um exemplo. Alguém quer me ajudar? Com um exemplo espanta a dúvida? Ou espanca a dúvida? Vamos lá. Alguém tem algum confronto que gostaria de trazer? Algumas pessoas já trouxeram aqui, por exemplo, a Soraya falou dos confrontos que ela acontecem no consultório. Já falamos aqui de relacionamentos amorosos, de namoradas que brigam com namorados. Já falamos aqui do papel do líder, de quando um funcionário se mostra insatisfeito. Alguém gostaria de trazer um exemplo? Daí tem que falar publicamente, né, para usar o exemplo. Por isso eu preciso de alguém que queira usar um exemplo real. Se não, a gente pode usar um exemplo fictício.
Vou dar só um tempinho pro pessoal responder aí. Ninguém tá com coragem de colocar aí no jogo o seu próprio exemplo? Então, muito bem. Vou usar um exemplo genérico, ok? Vamos falar o exemplo de namorados, porque todo mundo já teve um namorado ou namorada e sabe bem como é isso. Então, a pessoa vem com confronto. Você, uma esposa. Dá um exemplo do confronto aí, Rogério. Quer me dar um exemplo? Existe a possibilidade de você fazer um vídeo de coaching para casar com você? Já sou casada, Guga. Olha aqui, ó. Não posso mais casar. Já tô casada. Vamos dizer que a gente tá com um exemplo de uma namorada que tá brigando, ok? Que é um exemplo aí mais recorrente que veio. Que triste. Não é triste, não. É muito feliz. Quer morrer, Guga? Que triste. Triste, né? Usa essa técnica aí. Observa quais são os seus sentimentos, certo? Então, número 1, a namorada veio e brigou comigo, tá? Eu sou o namorado e a namorada veio brigar comigo. Ela instaurou o confronto entre nós. Digamos que ela tá brava porque eu não liguei pra ela ontem. Um exemplo super simples, ok? Então, ela veio brava, veio descarregando em cima de mim. Por que você não me ligou ontem? Onde você tava uma hora dessa da noite? Não era combinado você me ligar? E aí, passo 1, pá, observar. Pá, qual o contexto da situação? Quais são os fatos? Primeira pergunta, o que tá acontecendo? Não, o que tá acontecendo é que você não me ligou. Isso é um fato, sim ou não? Não ligou é um fato, sim ou não? Sim, né? Não ligou é um fato, não é uma interpretação de um fato. Não ligou. Ah, ok. E aí, número 2, ouvir. Quais os sentimentos do outro? Então ela vai dizer, eu fiquei muito brava com você. Eu fiquei muito pé da vida com você porque eu fiquei muito preocupada. Sentimentos. Eu fiquei muito preocupada. Eu achei que você podia estar acontecendo alguma coisa, alguma desgraça com você. Eu também fiquei com ciúmes porque eu pensei que você podia estar em algum lugar fazendo alguma coisa que eu discordo. Eu fiquei me sentindo abandonada. Olha quantos sentimentos. Quem vem, a pessoa vai falando e eu vou ouvindo, ó. Eu vou ouvindo, sem julgar nem avaliar. Eu vou ouvindo ativamente, buscando interpretar quais os sentimentos. Então eu entendi que ela se sentiu abandonada, ela se sentiu sozinha. Se eu entendi que o sentimento é abandono, sozinha, solidão, eu vou investigar qual é a necessidade que você está se buscando atender com isso. Bom, se alguém está sozinho, provavelmente a necessidade que está se buscando atender com isso é a necessidade de atenção, a necessidade de conversar, a necessidade de sentir uma parceria, a necessidade de conexão comigo, namorado, né, que não ligou ontem. Então, eu vou perguntar pra ela, mas o que você quer? Aí ela vai dizer, o que eu quero é que você me ligue à noite antes de dormir, o que eu quero é que você fale comigo antes de dormir, o que eu quero é que você lembre de mim. Então, eu já percebi aqui, ó, que tem um fato que eu não liguei pra ela, isso criou um sentimento de abandono e uma necessidade que está se buscando atingir com isso, que é a necessidade de atenção e de conexão comigo, ok? Diante disso, eu vou para o passo número 4. Eu vou avaliar o que eu estou sentindo diante disso. Opa, eu estou na conversa, ok? O que eu estou sentindo diante disso? Eu estou me sentindo cobrada, eu estou me sentindo julgada, eu estou me sentindo criticada, eu estou me sentindo contra a parede, eu estou me sentindo acuada, ok? Esse é o meu sentimento. Vou trazer um sentimento negativo para ficar mais difícil. Eu vou pular fora, tô brincando. Mas antes vem o sentimento, né? Qual o meu sentimento? Eu não tô perguntando decisão. Eu tô perguntando, tá vendo? Não vai pro passo 5. Fica aqui, ó, no passo 4. Qual o meu sentimento? Eu vou avaliar. Eu tô me sentindo acuado, tô me sentindo irritado, tô me sentindo bravo, eu tô me sentindo contra a parede. Eu tô me sentindo julgado, ok? Eu tô me sentindo cobrado, tá? Então, o namorado daqui, ó, avaliei. Aí, tá clareando mais agora, né, Rogério? Então, aí eu vou pro passo 5. No passo 5, eu vou falar tudo isso numa ordem. E lá no final, a aplicação dos passos com exemplo deixou tudo mais claro. Aqui só dava pra dizer isso no final, certo? Não tô acompanhando a aula, vai ter que ver o replay, precisa do passo a passo. Por isso que eu falei lá no começo, que tem que ter um passo a passo, tem que ir até o passo 5. Que eu falei, vai anotando os passos, é isso. Aí, eu vou dizer tudo o que a pessoa, tudo o que aconteceu nos passos 1, 2, 3 e 4 na mesma ordem e vou concluir com um pedido claro sobre o que eu quero para esta pessoa e como eu quero que essa conversa termine. Então, eu tenho que responder mentalmente como eu quero que essa conversa termine. Bom, eu quero que essa conversa termine num consenso, porque eu não quero que a minha namorada brigue comigo, porque eu gosto dela e eu quero que a gente seja feliz para sempre. E eu quero também não precisar ligar para ela todas as noites. Isso não tá me deixando feliz, eu tô me sentindo mal, e ela tem essa necessidade, e sei lá, a gente precisa entrar num acordo, tá? Então a gente precisa de um acordo. O meu objetivo é um acordo para chegar num consenso, ok? Então vamos lá. Fale sobre os fatos que você observou.
Ok, namorada, eu entendo que você acabou de me dizer, ela me disse, é um fato. Você acabou de me dizer que eu não te liguei ontem, isso é um fato, ok? Você acabou de me dizer que eu não te liguei ontem, 2, sentimentos que você ouviu. E que isso deixou você se sentindo abandonada, que isso deixou você se sentindo frustrada, que você ficou chateada com isso. 3, necessidade que se busca atingir com isso. E esses seus sentimentos me mostram que você gostaria de ter mais conexão comigo, que você gostaria de conversar mais comigo, que você gostaria de poder falar sobre o nosso dia antes de a gente ir dormir. 4, fale como você se sentiu diante disso. E diante disso, namorada, eu preciso que você saiba que eu tô com um sentimento que não é muito legal, sabe? Na verdade, eu tô me sentindo acuado, eu tô me sentindo cobrado. Quando você fala assim comigo, eu me sinto como se você precisasse, que eu tivesse o tempo todo tentando provar alguma coisa pra você. E eu não falo mentira, eu simplesmente não quis te ligar porque eu tava no momento individual, eu tava ocupado com outra coisa, não senti vontade de falar com você nesse momento. Mas você percebe como isso me faz sentir acuado? 5, conclua com um pedido claro sobre o que você espera da pessoa. Então, o que eu queria te pedir é, por favor, você não me cobrar dessa maneira quando eu não te ligo. Vamos entrar num acordo? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo que quando eu não quiser te ligar, eu vou te mandar um WhatsApp? E eu vou te mandar um WhatsApp com uma senha. Toda vez que eu colocar uma senha lá, sei lá, vamos inventar uma senha, eu vou colocar uma mãozinha assim, é porque eu não quero falar com você hoje. E aí você respeita o meu momento e aí a gente fica com esse acordo, tudo bem? Eu não te ligo, mas eu te mando um WhatsApp com uma senha e você compreende, a gente fala só amanhã, tudo bem? Ficou mais fácil agora? Ficou mais fácil essa conversa de namorados? O que essa namorada vai dizer? Essa namorada vai acolher os sentimentos desse namorado, vai fazer uma conexão com ele, os dois vão realmente conseguir resolver o problema juntos. É isso que vai acontecer, a gente resolve o problema depois de sanado o confronto. Por isso que eu disse lá no começo que essa era uma técnica simples, ficou bem claro? Bom exemplo? Obrigada, galera! Dá corações aí pra mim se vocês gostaram. Por isso que eu disse lá no início que eu pensei muito antes de trazer essa técnica pra vocês, porque eu sei que é uma técnica complexa. E por que deveria ser complexa, ser tão natural, não é? Todas as pessoas deveriam reagir assim a um confronto. Se você é professor e você, ou palestrante, ou treinador, ou trainer, enfim, ou coach, e você vai dar um treinamento e alguém levanta a mão no meio da plateia e te confronta. E diz: isso que você está dizendo não é verdade. Isso que você está dizendo está errado. Isso não é um conflito, isso é um confronto. É alguém confrontando o outro. Então, se eu tô diante desse confronto, mesmo se eu sou palestrante em ação, se eu sou a professora dando aula, se eu sou nutricionista no consultório, se eu sou terapeuta em consultório, ou se eu sou simplesmente o marido que tá em casa e a esposa instaurou um confronto, se eu sou uma mãe e meu filho adolescente está me confrontando porque ele quer uma coisa, enfim, sei lá o quê, se eu sou o líder de uma equipe, se no trabalho tem uma briga lá por causa de ar-condicionado e alguém vem me confrontar e diz: por que você não abaixa ou aumenta esse grau do ar-condicionado? Isso é um confronto. Eu preciso reagir a esse confronto se eu quiser ter as pessoas do meu lado, se eu quiser usar a comunicação como recurso estratégico para alcançar os meus objetivos. Então eu vou simplesmente usar essa técnica de reagir a um confronto dizendo o que deve ser dito, usando o passo 1, observar, passo 2, ouvir, passo 3, avaliar, passo 4... Passo 3, desculpa. Vamos de novo, errei. Passo 1, observar. Passo 2, ouvir. Passo 3, investigar. Passo 4, avaliar. E passo 5, concluir. Com esses 5 passos, você tem em mãos uma técnica que te faz um mestre na arte de dizer o que deve ser dito. Parabéns pra você. Faça essa live em parte 2, seria bom continuar, que tal? Olha, por onde eu poderia continuar, né? Se vocês quiserem me dar sugestões, eu agradeço muito. Estamos aqui no luciane@canvasconsultoria.com.br, Facebook Canvas Consultoria Coaching, YouTube Canvas Consultoria Coaching. E para você que quer fazer coaching, manda um e-mail para mim. Pergunta para mim como funciona. Quer fazer um coaching específico para comunicação no trabalho? Temos um coaching intensivo com apenas 5 sessões só com técnica de comunicação no trabalho, para você entender quais são as suas dificuldades, aprender técnicas poderosas para falar o que deve ser dito no trabalho e ganhar muita segurança e poder, autoconfiança
para dizer o que deve ser dito quando você precisa. Quer fazer um coaching específico para comunicação? Temos esse pacote com 5 sessões, é um coaching intensivo. Me manda um e-mail, luciana@canvasconsultoria.com.br, me pergunta como funciona. Eu te mando um e-book que explica tudo sobre como funciona e a gente conversa por lá. Cheguei através do Aldo Novo aqui. Grato, vou rever algumas lives que perdi. Muito obrigada, Rogério. O Aldo Novo que só manda pessoas maravilhosas. O Aldo Novo que é maravilhoso. Eu tenho muita saudade dele, porque o Aldo não tá mais fazendo periscopes todas as 10h59 como antes, né? Muito bom pra quem precisa conciliar. Que bom, mãe, que você gostou. Obrigada. Essa é uma técnica realmente eficiente. É uma técnica que precisa de passo a passo. Não é uma técnica fácil de explicar. Mas se você treina, você aprende, você faz isso num piscar de olhos. De verdade. Você consegue, treino, essa técnica é treino. Você treina e aí você não precisa mais engolir sapo, entende? Você pode dizer o que você tem que dizer, porque você precisa dizer o que você tem para dizer. E confrontos vão acontecer, conflitos vão acontecer e você precisa saber lidar com isso. Se você quer conquistar um espaço na sua vida, na sua carreira, você precisa saber lidar com confronto. Se você quer ser líder, se você quer ganhar mais, se você quer ser gerente, ou se você quer ser diretor, ou se você quer ser empreendedor, dono do negócio, não tenha dúvida, você vai ter que lidar com confronto todos os dias. Então isso não pode ser um problema pra você. Isso, mãe, tem que ser um treinamento diário. Obrigada. Qual dos passos você considera o mais difícil? O 5. Porque o passo 5, Moplen, ele... Camila Pacher, gratidão, vou crescer muito com essas técnicas. Usa, Camila. Treinamento. Moplen, é o 5, porque o 5 exige que você entenda todos os passos anteriores. O passo 5 exige que você não pule nenhuma etapa. O passo 5 exige que você tenha um domínio da técnica. Porque para você repetir tudo que você vai dizer, você tem que mentalmente fazer os passos 1, 2, 3 e 4 na sua cabeça em ordem, organizados e de forma clara. Então, o passo 5 ele é desafiador porque ele é todos em um. Então, eu poderia explicar essa técnica só com o passo 5, entende? Mas você pularia etapas, você ia querer direto pra dizer o que você tem pra dizer. E esse é realmente o grande erro que a gente comete quando a gente não tem uma técnica de comunicação. A gente vai falando o que quer falar, mas é como depositar sementes em um solo que não foi preparado. Não adianta nada sair falando se a pessoa não tá preparada para ouvir. Não importa o quanto certo eu esteja. Você percebe que não tem nada a ver com tá certo ou tá errado? Tem a ver com preparar o solo para depositar a sua semente. E é isso aí. Foi mais alto, faça coaching comigo, de preferência, né? Faça coaching comigo. Manda e-mail pra mim, luciana@canvasconsultoria.com.br. Vem entender as possibilidades de coaching que existem pra você. YouTube e Facebook, Canvas Consultoria Coaching. Curte, segue a página, se inscreve no canal. canvasconsultoria.com.br pra saber mais. E é isso aí, assista as lives anteriores, me segue aqui no Periscope toda quarta-feira, 8h30 da manhã, com o nosso Voe Mais Alto. Pra você ter dicas, técnicas poderosas de coaching para você usar no seu dia a dia. Obrigada, mãe. Obrigada, galera. Um beijo para todo mundo e excelente quarta-feira. Tchau, tchau.